Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito de função primitiva. Então, o que é uma ideia de função primitiva? Função primitiva nada mais é do que a função que eu tenho que tomar de modo que a derivada dela resulte na função que o exercício vai me dar. Então, um exemplo fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, se eu falar para você f' de x é igual a x ao quadrado. A pergunta seria, qual é a função primitiva? Ou seja, qual é a função que eu derivo de modo que eu obtenho x ao quadrado. Então, o que você tem que lembrar? Das regras de derivação. A gente vai fazer o processo contrário. Então, se tem ali um x ao quadrado, é porque em algum momento você tinha um x ao cubo. Quando você derivou, virou x ao quadrado. Só que esse 3 do x ao cubo, que cairia multiplicando pela regra de derivação, ele não está aparecendo ali. Então, eu preciso colocar algum coeficiente aqui, de modo que elimine esse 3 que estaria caindo multiplicando. Então, eu poderia dizer que x ao cubo sobre 3, se você derivar, vai tombar o 3 do expoente, vai ficar 2, e o 3 vai cancelar com o 3 de baixo, vai dar x ao quadrado. Esse mais c que aparece aqui é porque o c é uma constante qualquer. Porque lembra que, de fato, a derivada de qualquer função constante é nula. Então, se a minha função fosse x ao cubo sobre 3 mais 10, se você derivar, vai dar x quadrado. Se fosse x ao cubo sobre 3 mais 1000, se você derivar, vai dar x quadrado, porque a constante sempre cancela. Tá? E aí não tem como eu definir o valor dela. Então ela fica simplesmente como um c qualquer. Se a minha função fosse x, qual que é a primitiva? Mesma lógica. Se ele tem 1 no expoente, em algum momento teve um 2, e aí para cancelar esse 2, então seria x quadrado sobre 2. Se a minha função é simplesmente um 5, em algum momento tinha um x, então ela é 5x mais uma constante. Se a minha função é uma função polinomial como essa, você vai fazer cada termo. Então, para ter o 4x ao cubo, em algum momento tinha o x à quarta, e quando eu derivo, já aparece esse 4 aqui, por exemplo, na parte de baixo. Então, eu não vou precisar dividir por 4 aqui. Então, olha só essa expressão, que é a primitiva dessa função f'. Né? Porque se você derivar o x à quarta, vai dar exatamente 4x ao cubo. Se você derivar o menos 2x ao cubo, vai dar exatamente menos 6x quadrado e por aí vai. Se fosse menos x a menos 3, lembrar que quando o expoente é negativo, você continua subtraindo do expoente. Então, se é menos 3, em algum momento foi o menos 2. Então, ele é x menos 2 sobre 2. Derivo. O menos 2 vai cair multiplicando, fica menos 2x a menos 3 sobre 2, cancela o 2, fica menos x a menos 3. Esse c é sempre uma constante real. Uma observação, geralmente a gente escreve a função primitiva de uma função f de x, é definida como, vamos dizer assim, f' de x, né? O f maiúsculo. Tá? Porque eu não vou ficar falando para você assim, olha, f' de x é x ao quadrado. Eu vou falar, ó, f de x é x ao quadrado. Qual é a primitiva? Ou seja, aí você vai falar f', né, como se fosse um f maiúsculo de primitiva, a ideia de ser anterior. Tá?